Você já percebeu como o silêncio pode ser mais poderoso que 1000 palavras? Como às vezes não dizer nada comunica mais do que qualquer discurso? Hoje vou te contar a história de um homem que foi humilhado repetidamente na mesa de jantar da família da esposa e não disse uma única palavra. Mas foi exatamente esse silêncio que assustou a todos de uma forma que ninguém esperava. Quando finalmente entenderam o que aquele silêncio significava, já era tarde demais. Prepare-se para uma história psicológica intensa sobre o poder do silêncio e as consequências de menosprezar alguém por tempo demais. Se inscreva agora no canal Status Bilionários e ative o sininho para não perder nenhuma história de superação que vai transformar a forma como você entende comunicação e respeito. A mesa de jantar da família Oliveira era grande e sempre cheia aos domingos. 10 cadeiras ao redor de madeira escura envernizada, cada lugar marcado com guardanapos de tecido bordado, louças de porcelana branca com detalhes dourados, talheres pesados de prata. Era ali que se reuniam toda semana para o almoço tradicional que a matriarca, Dona Célia, insistia em manter como tradição sagrada. Naquele domingo em particular, todos estavam presentes. Dona Célia na cabeceira, seu marido, Senhor Mário, do outro lado. Os 3 filhos do casal com seus respectivos cônjuges. E Vitor, o marido de Elisa, a filha do meio. Vitor era professor de história numa escola pública da periferia. Ganhava pouco, tinha poucos bens materiais, mas amava o que fazia com paixão que transbordava quando falava sobre seus alunos. Elisa o conheceu numa palestra sobre educação, se apaixonou pela inteligência dele, pela forma como enxergava o mundo, pela gentileza genuína. Casaram há 3 anos contra a vontade da família inteira. O almoço começou como sempre. Dona Célia servindo a comida, todos comentando sobre a semana, fofocas familiares sendo compartilhadas. Até que Marcelo, o irmão mais velho de Elisa, começou. Então, Vitor, ainda dando aulinhas por aí para a criançada, deve ser gratificante ganhar uma miséria para tentar ensinar quem não quer aprender. Vitor estava cortando um pedaço de carne no prato. Parou por um segundo, olhou para Marcelo, mas não disse nada. Apenas voltou a cortar a carne com movimentos precisos e calmos. Marcelo riu. Que foi, cunhado? Ficou sem resposta? Ah, esqueci que professor ganha tão pouco que deve estar ocupado demais pensando em como pagar as contas. Ainda nada. Vitor levou o garfo à boca, mastigou devagar, tomou um gole de água. Seu rosto permanecia completamente neutro. Sem raiva, sem tristeza, sem constrangimento. Apenas vazio. Juliana, a esposa de Marcelo, entrou na conversa. Elisa, amor, você não se arrepende às vezes? Olha para seu irmão. Casa no Morumbi, carro do ano, viagens para a Europa. E você aí naquele apartamento alugado minúsculo, com um marido que nunca vai te dar nada melhor. Elisa abriu a boca para defender o marido, mas Vitor tocou de leve a mão dela por baixo da mesa. Um toque suave que dizia para não se incomodar. Ela olhou para ele confusa, mas ele apenas balançou a cabeça quase imperceptivelmente. Não vale a pena. O silêncio dele. Rafael, o irmão mais novo, também resolveu participar. Cara, sinceramente, eu não sei como você aguenta. Ser tratado como inferior pela família da sua esposa todo domingo. Eu, no seu lugar, já teria explodido faz tempo. Mas você aí, quietinho, engolindo sapo, deve ter acostumado já. Vitor terminou de comer, limpou a boca com o guardanapo, dobrou-o cuidadosamente e colocou ao lado do prato. Fez tudo isso em silêncio absoluto, enquanto todos na mesa o observavam esperando alguma reação. Dona Célia decidiu entrar na conversa com veneno disfarçado de preocupação maternal. Vitor, querido, não leve a mal o que os meninos falam. Eles só querem o melhor para a irmã. E convenhamos, você realmente não oferece muito, não é? Um professor de escola pública. Sem perspectiva de crescimento, sem ambição. Elisa merecia alguém com mais, digamos, potencial. Vitor olhou para a sogra. Seus olhos escuros eram profundos e calmos, como um lago sem ondas. Olhou por segundos que pareceram eternos. Dona Célia começou a se mexer desconfortável na cadeira sob aquele olhar. Mas ele não disse nada. Apenas desviou os olhos de volta para o prato vazio. Senhor Mário, que geralmente ficava quieto durante esses almoços, resolveu dar sua contribuição. Vitor, você é um homem paciente demais. Ou muito fraco. Não sei qual das duas. Um homem de verdade não deixaria ser humilhado dessa forma sem dizer nada, sem se defender, sem ao menos tentar provar seu valor. Vitor virou a cabeça lentamente na direção do sogro. O movimento foi tão controlado, tão medido, que chamou a atenção de todos. Olhou para Sr. Mário com aqueles olhos vazios e calmos. O sogro sustentou o olhar por talvez 5 segundos antes de desviar, limpando a garganta desconfortável. Foi Juliana quem quebrou o silêncio tenso.
Nossa, que clima pesado. Alguém quer sobremesa? Dona Célia trouxe pudim. Durante a sobremesa, as provocações continuaram, mas de forma diferente. Agora não eram dirigidas diretamente a Vitor, mas sobre ele, como se não estivesse presente. Marcelo para Rafael. Você acha que ele realmente não se importa ou só é bom em fingir? Rafael respondeu olhando para Vitor de soslaio. Acho que ele nem tem capacidade de se importar. Deve estar pensando nas provinhas que tem que corrigir amanhã ou sei lá. Vitor comia o pudim lentamente. Cada colherada medida, cada movimento deliberado. Não olhava para ninguém. Não reagia a nada. Apenas existia ali, presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. E isso, de alguma forma, começou a incomodar mais que qualquer resposta poderia incomodar. Elisa não aguentou mais. Chega. Parem com isso agora. Vocês estão sendo cruéis e desrespeitosos. Dona Célia colocou a mão no braço da filha. Querida, não precisa se exaltar. Estamos apenas conversando em família. Não é, Vitor? Vitor colocou a colher ao lado da tigela vazia de pudim. Olhou para a sogra. Demorou-se naquele olhar mais tempo que antes. Dona Célia começou a rir nervosa. Por que você fica me olhando assim? Diz alguma coisa, pelo amor de Deus. Esse silêncio é perturbador. Mas ele não disse nada. Apenas desviou o olhar para a janela, observando o jardim lá fora como se fosse a coisa mais interessante do mundo. O almoço terminou num clima estranho. As pessoas foram embora mais rápido que o normal, como se quisessem fugir daquela presença silenciosa que pairava sobre a mesa. Quando todos já tinham ido, Dona Célia parou Elisa e Vitor antes que saíssem. Preciso falar com vocês dois. Foi para a sala e esperou que se sentassem. Vitor, eu vou ser direta. Esse seu comportamento hoje foi extremamente desrespeitoso. Ser questionado e não responder nada, olhar para as pessoas desse jeito vazio, isso é passivo-agressivo e infantil. Vitor a observou. Seu rosto continuava neutro. Dona Célia continuou, a voz subindo de tom. Você está ouvindo o que estou dizendo? Diga alguma coisa. Defenda-se, brigue, grite, qualquer coisa que mostre que você é um homem de verdade e não um capacho sem voz. Elisa ia falar, mas Vitor tocou o braço dela novamente. Aquele toque silencioso que pedia paciência. Levantou-se da poltrona com movimentos lentos e deliberados. Olhou para Dona Célia uma última vez. Um olhar longo, profundo, carregado de algo que ela não conseguia identificar. Medo? Pena? Decepção? Indiferença total? Impossível saber. Virou-se e caminhou até a porta. Elisa o seguiu confusa e preocupada. No carro, ela finalmente explodiu. O que foi aquilo? Por que você não disse nada? Por que deixou eles te humilharem daquele jeito? Você sempre foi de se defender, de argumentar. O que mudou? Vitor dirigia olhando para frente, as mãos firmes no volante. Cansei. Foi tudo o que disse. As duas palavras saíram baixas, mas carregadas de peso. Cansei de quê? Do que você está falando? Vitor estacionou o carro em frente ao prédio onde moravam. Desligou o motor. Ficou sentado em silêncio olhando para o volante. Elisa esperou, o coração acelerado. Cansei de tentar. Cansei de me defender. Cansei de justificar quem eu sou, o que faço, quanto ganho. Cansei de provar meu valor para pessoas que já decidiram que não tenho nenhum. Cansei de lutar uma batalha que nunca vou vencer, porque as regras mudam toda vez que estou perto de ganhar. Ele virou-se para ela pela primeira vez. Seus olhos não estavam mais vazios. Estavam cheios, cheios de dor, de cansaço, de desilusão. Faz 3 anos, Elisa. 3 anos de almoços de domingo, ouvindo sua família me humilhar. No começo, eu respondia, argumentava, explicava. Defendia minha profissão, minha escolha, meu valor. Lembra? Ela assentiu em silêncio, lágrimas começando a formar. E o que acontecia? Eles riam mais. Encontravam novos ângulos de ataque. Viravam minhas palavras contra mim. Transformavam minha defesa em prova de fraqueza. Então mudei de estratégia. Fiquei educado, cortês, tentei ganhar respeito sendo impecável. Vitor soltou uma risada amarga. E o que aconteceu? Disseram que eu era falso, que estava fingindo, que era manipulador, que estava tentando enganar você. Elisa estava chorando agora. Eu não sabia que estava tão ruim assim. Você nunca disse nada. Por que dizer o quê? Que sua família me odeia. Você já sabe. Que eles nunca vão me aceitar. Também já sabe. Que cada domingo é uma tortura psicológica, onde eu tenho que decidir se vou me defender e dar munição nova para eles, ou se vou ficar quieto e ser chamado de fraco. Ele passou a mão pelo cabelo. Hoje eu escolhi a terceira opção. Silêncio total. Nenhuma reação. Nenhuma emoção visível. Nenhum engajamento. E sabe o que descobri? Isso os assusta mais que qualquer coisa que eu poderia dizer. Por quê? Porque eles não sabem lidar com isso. Eles sabem lidar com raiva, com defesa, com argumentos.
Sabem como atacar essas coisas, mas silêncio, indiferença aparente, isso eles não sabem atacar. Isso os deixa desconfortáveis, porque não sabem se estou absorvendo tudo em silêncio e planejando algo ou se realmente não me importo mais. Elisa segurou o rosto dele com as duas mãos. Amor, me desculpa. Eu deveria ter te defendido mais. Deveria ter colocado limites neles há muito tempo. Vitor segurou as mãos dela. Não é sua culpa. Você sempre tentou me defender e eles te atacam também. Dizem que você está cega, iludida, desperdiçando sua vida. Eu não quero ser motivo de briga entre você e sua família. Então o quê? Você vai continuar com esse silêncio? Para sempre? Ele ficou quieto por um momento. Não sei. Só sei que não tenho mais energia para o jogo deles. Não tenho mais palavras para oferecer. Então vou oferecer silêncio. E vamos ver quanto tempo eles aguentam. Nos dias seguintes, Dona Célia ligou para Elisa várias vezes. Seu marido está bem? Ele pareceu estranho domingo. Aquele silêncio todo foi bizarro. Está com problemas de saúde mental, Elisa defendeu. Ele está perfeitamente bem, mãe. Só cansou de ser desrespeitado. Mas ele não disse nada. Como eu vou saber que ele se sentiu desrespeitado se não fala? Exatamente esse é o ponto, mãe. Vocês o desrespeitam tanto que ele nem precisa mais falar para que fique óbvio. O domingo seguinte chegou. Dona Célia ligou confirmando que esperava todos para o almoço como sempre. Elisa olhou para Vitor. Você quer ir? Podemos inventar uma desculpa. Vitor estava corrigindo provas na mesa da cozinha. Olhou para ela por cima dos óculos de leitura. Vamos. Você tem certeza? Depois do que aconteceu semana passada? Tenho. Vamos. Chegaram na casa da família no horário de sempre. Todos já estavam lá. O clima estava diferente, tenso, expectante. Todos observavam Vitor com cuidado, como se estivessem lidando com uma bomba que poderia explodir a qualquer momento. Sentaram-se à mesa. Dona Célia serviu a comida. O silêncio era desconfortável. Marcelo pigarreou. Então, Vitor, como foi a semana? Vitor olhou para ele. Aquele mesmo olhar calmo e vazio. Não disse nada. Voltou a atenção para o prato e começou a comer. Marcelo olhou ao redor sem graça. Juliana tentou puxar conversa com Elisa sobre outros assuntos, evitando cuidadosamente qualquer menção a Vitor. Rafael comia em silêncio, claramente desconfortável. Sr. Mário tentou. Vitor, li um artigo interessante sobre educação essa semana. Queria sua opinião profissional sobre. Vitor olhou para o sogro. Segurou o olhar por vários segundos. Sr. Mário começou a suar. Vitor, eu estou te fazendo uma pergunta educada. Seria cortês responder. Mais silêncio. Vitor mastigava devagar, tomava água, limpava a boca com o guardanapo. Tudo em câmera lenta, tudo deliberado, tudo em silêncio absoluto. Dona Célia bateu o talher no prato. Chega, isso já passou dos limites. Você vai ficar aí sentado como se fôssemos invisíveis? Vitor virou a cabeça na direção dela. Aqueles olhos profundos e vazios fixos nela. Dona Célia sentiu um arrepio. Tem alguma coisa errada com você. Isso não é normal. Você precisa de ajuda profissional. Um psicólogo, psiquiatra, alguma coisa. Vitor continuou olhando. Ela começou a falar mais alto. Pare de me olhar assim. Diga alguma coisa, qualquer coisa. Grite comigo se quiser, mas pare com essa atitude passivo-agressiva ridícula. Foi quando algo mudou no rosto de Vitor. Não foi raiva, não foi tristeza, foi algo pior. Foi pena. Ele olhou para Dona Célia com pena genuína. E isso a enfureceu mais que qualquer insulto poderia. Como você ousa me olhar com pena? Eu que deveria ter pena de você, um professor fracassado que não consegue nem sustentar direito minha filha. Vitor se levantou. O movimento foi tão súbito depois de tanta imobilidade que todos na mesa se assustaram. Ele não disse nada. Apenas se levantou, dobrou o guardanapo com cuidado, colocou ao lado do prato e caminhou até a porta. Elisa se levantou também. Mãe, eu avisei. Avisei que isso ia acontecer. Mas você não quis ouvir. Dona Célia estava vermelha. Avisar o quê? Que seu marido ia ter um chilique mudo? Não. Que ele ia desistir. Desistir de tentar ganhar a aprovação de vocês. Desistir de se defender. Desistir de participar dessa farsa de família amorosa. Elisa seguiu o marido até o carro. Dentro do veículo, Vitor estava sentado em silêncio, olhando para frente. Ela entrou e fechou a porta. Amor, fala comigo. Não faça isso comigo também. Por favor. Vitor virou-se para ela. Quando ele falou, sua voz estava diferente. Não estava vazia, estava carregada de dor. Você percebe o que aconteceu ali? Perguntei para o seu pai como foi a semana.
Dei a ele uma oportunidade de conversa educada. E ele não conseguiu. Nenhum deles conseguiu. Porque eles não me veem como pessoa. Me veem como alvo. Como entretenimento. Como o fracassado da família que eles podem humilhar para se sentirem melhor sobre si mesmos. Elisa segurou as mãos dele. Eu escolho você. Escolho você sobre eles. Sobre os almoços de domingo. Sobre a aprovação deles. Sobre tudo. Você me ouve? Escolho você. Vitor olhou para ela com olhos finalmente mostrando emoção. Alívio misturado com amor. Você tem certeza? Sua família vai te cobrar. Vão dizer que estou te manipulando, te afastando deles. Deixa eles dizerem. Não vou mais aos almoços. Não até que aprendam a te respeitar. E se nunca aprenderem, então nunca mais vou. É simples assim. Nos meses seguintes, Elisa manteve a palavra. Recusou todos os convites para almoço de domingo. Dona Célia ligava, mandava mensagens, implorava. Mas Elisa era firme. Só volto quando vocês se desculparem com o Vitor, de verdade. Não vão se desculpar, Elisa. Você sabe que não vão. Seu orgulho não permite. Então que seja. Construiremos nossa própria tradição de domingo. Só nós dois. E fizeram exatamente isso. Domingos viraram dias de cozinhar juntos, assistir filmes, caminhar no parque. Sem tensão, sem humilhação, sem performances forçadas. Apenas paz. 4 meses depois, Dona Célia apareceu na porta do apartamento dele sem avisar. Estava mais magra, com olheiras profundas. Elisa abriu a porta surpresa. Mãe, o que faz aqui? Preciso falar com o Vitor. Vitor apareceu atrás de Elisa. Olhou para a sogra com aquele olhar calmo de sempre. Dona Célia engoliu seco. Posso entrar? Elisa olhou para o marido. Ele assentiu levemente. Sentaram-se na pequena sala. Dona Célia estava claramente desconfortável. Vitor, eu vim pedir desculpas. As palavras saíram difíceis, forçadas. Fui cruel, injusta, preconceituosa. Julguei você por coisas superficiais e nunca tentei conhecer quem você realmente é. Vitor a observou em silêncio. Esperando. Ela continuou, a voz tremendo. Esses 4 meses sem minha filha me fizeram perceber algo terrível. Eu estava destruindo a família que dizia querer proteger. Estava afastando Elisa por causa do meu orgulho, da minha necessidade de controlar, de decidir o que é melhor para ela. Mas ela já decidiu. Decidiu você. E eu preciso respeitar isso. Lágrimas começaram a cair. Não estou pedindo que me perdoe imediatamente. Não estou pedindo que volte aos almoços de domingo como se nada tivesse acontecido. Só estou pedindo uma chance. Uma chance de recomeçar. De conhecer você de verdade. De construir algo novo, mesmo que leve anos. Vitor ficou em silêncio por longos segundos. Elisa segurava a respiração. Finalmente ele falou. Sua voz saiu baixa, mas clara. Por que agora? Porque minha filha me faz falta. Porque percebi que estava errada. Por quê? Ela parou, respirou fundo. Porque meu marido me fez ver. Senhor Mário? Vitor pareceu genuinamente surpreso. Dona Célia assentiu. Depois que vocês pararam de vir, os almoços ficaram vazios. Sem propósito. E meu marido, que sempre ficava quieto, finalmente falou. Disse que eu estava fazendo exatamente com vocês o que meus pais fizeram com ele quando nos casamos. Humilharam ele por ser pobre, por não ter estudo superior, por não ser o que eles achavam suficiente para mim. Levou anos para aceitarem ele, e todo aquele tempo de humilhação quase destruiu nosso casamento. Ela limpou as lágrimas. Ele me disse que estava vendo história se repetir, e que, se eu não mudasse, ia perder minha filha do mesmo jeito que minha mãe quase me perdeu. Vitor absorveu aquilo. Finalmente falou. Eu aceito suas desculpas, mas preciso entender algo. Não vou voltar a ser humilhado, nunca mais. Se eu voltar àquela mesa, será como igual. Será respeitado. E no primeiro sinal de desrespeito, saio e não volto. Nunca mais. Entendo. E aceito. Dona Célia se levantou. Posso abraçar vocês dois? Elisa olhou para Vitor. Ele assentiu. O abraço foi longo, cheio de lágrimas, de alívio, de recomeços difíceis, mas necessários. Quando Dona Célia saiu, Elisa se jogou nos braços do marido. Você falou. Você finalmente falou com ela. Vitor sorriu levemente, porque ela finalmente estava pronta para ouvir. Esse era o poder do silêncio desde o começo. Não era fraqueza, era espera. Espera até que eles parassem de falar e começassem a ouvir. O primeiro almoço de domingo após a reconciliação foi tenso, mas diferente. Marcelo e Rafael pediram desculpas formalmente. Juliana ficou quieta, constrangida. Senhor Mário apertou a mão de Vitor com respeito genuíno. E pela primeira vez em 3 anos, Vitor participou das conversas. Falou sobre seus alunos, sobre projetos na escola, sobre sua pesquisa de mestrado que estava fazendo nas noites e fins de semana em história indígena brasileira.
Todos ouviram fascinados. Marcelo comentou: "Cara, eu não sabia que você estava fazendo mestrado. Por que nunca contou?" Vitor olhou para ele com calma. "Porque vocês nunca perguntaram. Só assumiram que sabiam tudo sobre mim." O silêncio que seguiu foi diferente. Não era constrangedor, era reflexivo. Meses se tornaram anos. A família aprendeu não apenas a tolerar Vitor, mas a respeitá-lo genuinamente. Quando ele defendeu sua dissertação de mestrado sobre preservação cultural Caingang, toda a família estava presente na plateia. Dona Célia chorou de orgulho. Marcelo gravou tudo. Rafael postou nas redes sociais com orgulho. A história de Vitor ensina algo profundo sobre comunicação. Ensina que palavras nem sempre são necessárias, que às vezes o silêncio comunica mais que 1000 argumentos. Ensina que dignidade não precisa ser barulhenta, que força pode ser quieta e que as pessoas só começam a ouvir de verdade quando você para de dar a elas o que esperam. Vitor usou o silêncio como espelho. Refletiu de volta para a família dela o vazio emocional que eles criavam. E naquele vazio desconfortável, eles finalmente tiveram que confrontar seu próprio comportamento. Porque quando alguém não reage, não se defende, não engaja, o agressor fica sozinho com suas próprias palavras cruéis ecoando no silêncio. E isso, eventualmente, se torna insuportável. Se você está sendo desrespeitado constantemente, lembre-se dessa história. Nem sempre a resposta certa é argumentar, defender-se, gritar de volta. Às vezes, a resposta mais poderosa é o silêncio digno. Deixar que suas ações falem. Deixar que sua ausência ensine o que sua presença não conseguiu. Deixar que o desconforto do silêncio force os outros a refletirem sobre como te tratam. Inscreva-se no canal Status Bilionários para mais histórias que vão transformar a forma como você entende relacionamentos, comunicação e poder pessoal. Ative o sininho e compartilhe com quem precisa aprender que força verdadeira nem sempre é barulhenta. Às vezes é silenciosa, digna e absolutamente transformadora. Até a próxima história, que vai mudar sua perspectiva sobre o verdadeiro poder do silêncio.